Em entrevista à nossa reportagem, o clínico geral e também urologista que trabalha junto ao Hospital São Francisco de Assis, em Rio Azul, o médico José Carlos Cezepac, faz um alerta pertinente aos constantes acidentes automobilísticos envolvendo principalmente motocicletas. Segundo ele, o índice vem aumentando e as sequelas para os condutores desse tipo de veículo que se envolvem em acidentes podem ser bastante graves. Cleiton, então a gente já trabalha há alguns anos aqui e nós estamos percebendo nos últimos 3 anos, principalmente nesse ano, um aumento considerável de acidentes envolvendo motociclistas. Praticamente diariamente a gente atende algum acidente, né? E está chegando uma taxa de 50% desses acidentes estarem envolvidos condutores de motocicletas, eu diria. Esses acidentes eles vão de gravidades que levam até a óbito, que nós já tivemos óbito esse mês, né, de motociclista, até acidentes com fraturas graves, expostas, né? E a nossa preocupação é dar um alerta à população que se utiliza desse meio de condução, que é um meio barato, econômico, né, de fácil acesso à população mais carente, mas que é de alto risco para o seu condutor, alto risco dele vir a sofrer um acidente. A gente vem percebendo esse fato, que não é só isolado aqui em Roswell, esse fato vem acontecendo no Brasil inteiro, né, e nos pronto-socorros grandes, cidades grandes, essa taxa vem aumentando exponencialmente, até geometricamente eu diria, de 50% de todos os acidentes envolvendo motociclista, né? O estado de São Paulo atende em média 100 a 150 acidentes de moto por dia, né, na cidade de São Paulo, com 1 a 2 óbitos de motociclistas por dia, né? E a nossa preocupação é dar um alerta à população, porque os envolvidos nesse acidente, eles geralmente são jovens, né? Jovens do faixa etária dos 20 aos 40 anos, que é uma faixa produtiva, né? Geralmente são pais de família, né? Jovens que estão na escola, né? Iniciaram seu primeiro emprego, né? E eles às vezes ficam afastados daí durante 3, 6 meses, 1 ano, por causa de uma fratura grave. Muitas vezes nem voltam mais a ter a sua condição física ideal, né? Por fraturas graves de coluna e quando não perdem a vida. Então o nosso alerta o que a gente percebe nesses acidentes é que sempre há alguma incoerência, né, na condução desse veículo, ou do condutor da motocicleta ou do outro veículo que se envolveu. A gente percebe que há alta velocidade, há mistura de bebida alcoólica, falta de equipamento de segurança adequado, falta de habilitação, né? E as estradas do interior, elas não têm sinalização, né? E esses jovens, eles se utilizam em alta velocidade, né? Não tem uma condução adequada desses veículos, né? As nossas estradas, a PR-153, ela está terrível, não tem sinalização nenhuma, né? Nós tivemos um óbito de 2 policiais militares que se envolveram na 277 nesse mês, né? Envolvemos 2 veículos e a moto, os condutores da moto foram a óbito, né? 2 policiais militares, né? Então, o maior problema nesse fato é a imprudência, né? Mesmo porque, doutor, no caso da motocicleta, o veículo, ele não oferece, por exemplo, cinto de segurança. A única segurança seria o capacete, desde que usado adequadamente. O ideal é usar o capacete, mas afivelado. Numa queda, o capacete ele é jogado também com impulso. O capacete ele pode sair da cabeça do condutor e o condutor acaba batendo a cabeça no chão do mesmo jeito, né? Vindo a ter um traumatismo ou até o óbito, né? Com fratura de coluna cervical, às vezes, né? O ideal é usar luvas, né? Jaqueta de couro, isso é importante, isso protege bastante, né? Porque no caso de uma queda, né, ele vai ter uma proteção, né? Agora é evidente que cada caso é um caso, né, doutor? E é preciso uma perícia do setor competente para isso, mas a incidência maior de acidentes envolvendo veículos e motocicletas ocorre mais no final de semana. Isso também estaria atrelado à questão como o senhor falou, da imperícia, muitas vezes atrelado à questão do consumo de bebida alcoólica. Exatamente. Finais de semana nós chegamos a atender
em média, 3 acidentes envolvendo motociclistas, de leves a mais graves, em média, em cada final de semana. Tem finais de semana chega a 5, algum tipo digamos, na sexta, sábado, domingo. Isso reflete as festas que ocorrem, né? E consequente ingestão de bebida alcoólica. Bom, vamos colocar aqui, doutor José Carlos, um exemplo prático. Um motociclista que acaba se envolvendo em um acidente e teve uma fratura de fêmur ou da perna, quanto tempo leva, na média, uma recuperação, uma situação dessas? Se ele não tiver nenhuma complicação, infecção e a fratura for se consolidar com uma boa evolução, em média ele vai ficar 6 meses afastado. Que é bastante tempo. É bastante tempo. Agora já mais complicado se for uma fratura de crânio. O que pode resultar nisso? De coluna cervical, de crânio, eu tenho alguns pacientes que tiveram aí, eles nunca mais voltaram a ter uma atividade produtiva como tinham antes do acidente. Agora, o que se percebe também a nível de Brasil, doutor, a facilidade na aquisição desse tipo de veículo, né? Sim, hoje em dia os financiamentos eles são baratos, né? Com R$50 por mês o indivíduo ele pode adquirir uma moto, né? A pagamento a longo prazo, né? Então isso permitiu um acesso fácil, né, da população, e os seguros geralmente são obrigatórios, é barato também em vista das consequências, né? O senhor, como profissional de saúde, então quais seriam as principais dicas, orientações que o senhor pode repassar a quem se utiliza desse tipo de veículo? Que tenha muito cuidado, né? Precisa para o trabalho, né? Deve utilizar, mas ele que tenha muito cuidado, não misture bebida alcoólica, use equipamento de segurança adequado, respeite os limites de velocidade, e sempre tenha maior cuidado, né? Digamos assim, aquela direção defensiva, né? Não defensiva em relação aos outros condutores, porque a moto a gente sabe que é muito difícil a gente às vezes visualizar uma moto. Se ela não tiver com seus equipamentos em dia, né, a luz, tudo, às vezes o condutor não observa do veículo e acaba fechando a moto, entrando numa situação que vai prejudicar o condutor da motocicleta, né?